Oi você, eu sou a Fabi e o vídeo de hoje é sugestão da Leila Cristina, que me mandou a seguinte mensagem. Fabi, faz um vídeo falando sobre a fé de chama ardente e a fé de água corrente. Beijo, sua linda. Beijo, Leila, obrigada pela sugestão. Então, esse é o nosso tema de hoje. Mas, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar relatos, sugestões de temas, pedidos de vídeos, sugestões de livros, pedidos de orientação e o que mais vocês quiserem, através do e-mail afabiporei@hotmail.com, e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E para explanar sobre esse tema de hoje, eu vou utilizar duas matérias do jornalzinho Brasil Seikyo. Uma delas é a edição 1769, do dia 30 de outubro de 2004, e a outra é a edição 1909, do dia 29/9 de 2007. E esse termo, fé de chama ardente e fé de água corrente, ele é citado no escrito de Nichiren Daishonin intitulado Resposta ao Lorde Ueno, onde consta a seguinte passagem. Atualmente, existem pessoas que têm fé no Sutra de Lótus. Entretanto, alguns creem como chamas ardentes, enquanto outros como água corrente. Quando os primeiros ouvem sobre o budismo, entusiasmam-se como fogo, mas quando permanecem afastados, são dominados pela mente disposta a abandonar a fé. Como água corrente, significa crer continuamente sem nunca retroceder. Como o Senhor tem frequentemente me visitado, independentemente das circunstâncias, a sua fé é comparável à água corrente. Quão digno de respeito! Então, isso foi uma carta que ele enviou a um de seus discípulos, e no budismo de Nichiren Daishonin, a gente aprende um conceito muito importante chamado de revolução humana, onde cada dia representa um avanço contínuo e sempre tem desafios a serem superados. A partir daí, cada momento da nossa vida se torna significativo. A gente para de ver as coisas muitas vezes negativas que acontecem na nossa vida como problemas e mudamos um pouco essa chave para vê-los como oportunidade de crescimento. Afinal de contas, você já deve ter visto diversas palestras motivacionais, onde todas elas tinham uma coisa em comum. As pessoas que estavam dando essa palestra passaram por diversas dificuldades. Então, nada de bom vem da zona de conforto. E não importando o que aconteça, nós procuramos sempre mantermos a nossa fé e aprofundando a nossa convicção no Gohonzon. E aí, essa passagem que eu li para vocês, ela mostra duas posturas bem diferentes com relação à fé, que é muito comum se a gente parar para observar na nossa comunidade mesmo. A primeira delas é transitória, pois a pessoa que crê como chama ardente é aquela que muitas vezes as pessoas tomam como fanáticas. É aquela pessoa que reza muito, que às vezes pode parecer até cega, e por mais que ela pareça sincera na prática, ela tende a desanimar depois de um período ou diante de algum obstáculo. Porque afinal de contas, a gente ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. Agora, quando um problema acontece, fica mais difícil, né? Prova disso é que eu recebo muitas mensagens de inscritos aqui no canal que falam pra mim assim: Fabiola, esse Daimoku não funciona, nada funciona, a minha vida está muito ruim, eu já tentei novena, promessa, oferenda, Daimoku. E a pessoa atira pra tudo quanto é canto. E muitas pessoas que no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, já pararam de praticar e falaram: isso não é pra mim.
Como resultado disso, desse tipo de pensamento e desse tipo de atitude, ela acaba desanimando da prática da fé e no final acaba abandonando completamente. Bom, a comparação com fogo não é difícil de entender, né? Afinal de contas, quando a gente faz uma fogueira, as chamas elas sobem assim à medida que elas são alimentadas pela lenha. No entanto, se você não colocar mais lenha literalmente nessa fogueira, o fogo acaba. E tudo torna-se literalmente cinzas. Mas tudo é muito interessante se a gente também olhar as coisas de uma outra forma. Vamos procurar alguma coisa positiva nisso aí. Com certeza uma paixão flamejante que brota dentro da gente quando a gente tem algum grande objetivo. Essa paixão flamejante pode servir como um combustível para a gente correr atrás, fazendo com que a gente enfrente todos os obstáculos e todas as dificuldades que aparecerem. Essa paixão tem uma tendência de crescer e diminuir dentro da gente. Porém, quando baseada num objetivo muito profundo, que aqui no budismo eu vou colocar como o Kosen-rufu, que é a paz mundial, vai ter sempre combustível, vai ter sempre lenha na fogueira para alimentar a chama dessa paixão, dessa coisa que a gente tem de viver, de continuar vivendo dia a dia com o nosso empenho máximo. Essa característica de se exaltar ou de se acalmar com facilidade pode ser muito comum pra gente. Só que aí existe a passagem de um sutra intitulado Sutra dos 6 Paramitas, que consta o seguinte: é preciso tornar-se o mestre da sua mente e não deixar que ela o domine. Então a gente tem que fazer com que a paixão faça parte da nossa identidade, aquela paixão que não se deixa abalar pelas coisas ruins que acontecem, porque afinal de contas, coisas ruins acontecem com todo mundo, absolutamente todo mundo. Não é só você que se acha um coitadinho, oh meu Deus, tudo de errado acontece comigo. Não. E que essa paixão também seja suficiente para que a gente consiga controlar as flutuações da nossa mente. E aí, de acordo com o budismo, essa identidade só pode ser estabelecida por meio da prática da fé como água corrente, onde a chave dessa prática ideal nada mais é do que aquela busca contínua do seu melhoramento através da oração e das ações concretas que são realizadas no dia a dia. Afinal de contas, não adianta você só ficar rezando e não mover uma palha. E aí, como eu expliquei sobre o termo chama ardente, o termo água corrente também não quer dizer um estado tranquilão, de marasmo. Então, se você já imaginou um riachozinho calmo, murmurante, tranquilo, eu sugiro que você mude a sua visualização para uma pequena corrente nas montanhas que vai despencar de alturas enormes até se tornar um grande rio, que lá na frente vai se unir com o oceano. Somente com esse confronto diário frente aos desafios que a gente enfrenta, seja na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, com seu vizinho, é que a gente pode conseguir dar passos firmes para concluir com sucesso a jornada da nossa vida. Eu tenho certeza que você aí do outro lado já passou por dificuldades, na hora achou que não tinha saída e depois que você solucionou o problema, você se tornou mais forte. Aí, tem uma outra escritura ainda, intitulada A Dificuldade de Manter a Fé, que foi uma carta que Nichiren Daishonin enviou a Shinjo Kingu, onde ele fala a seguinte frase: aceitar é fácil, continuar é difícil, mas o estado de Buda encontra-se na continuação da fé. Ou seja, a gente tem que entender que o desenvolvimento dessa fé como água corrente não é uma tarefa fácil. Se você aí já recebeu o seu Gohonzon, no momento que você recebeu o Gohonzon, já foi o efeito da boa sorte como causa. Mas a continuação da fé depende completamente das causas que nós mesmos criamos a partir de então. E aí tem uma parte que diz o seguinte: Daishonin nos encoraja aqui a não ficarmos muito impacientes ou cegamente obsessivos quanto aos nossos objetivos imediatos. Literalmente, ele não deseja que nos desgastemos. Não há nada de errado em manter uma paixão flamejante pelo Kosen-rufu,
Mas Daishonin nos pede que sempre temperemos essa paixão com uma determinação de praticar diária e consistentemente, com base numa visão de longo alcance das realidades da vida. Então, não importa o que aconteça, o mais importante é você sempre continuar em frente. Afinal de contas, ficar sentado no cantinho do quarto esperando os seus problemas se resolverem sozinhos, dificilmente vai acontecer. Mas se a gente fosse transformar isso numa coisa ideal, o ideal seria a gente manter uma fé ardente como a chama e contínua como a água corrente. E assim a gente vai renovando a nossa decisão diariamente. E assim, tendo disposição de vencer e romper os obstáculos que se apresentam todo dia. Então, Leila, eu espero que eu tenha esclarecido esse conceito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau.